Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduarda Epken, eu sou estudante de medicina aqui na Alemanha. Faz um bom tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, mas pro pessoal que conhece o meu canal sabe que eu tenho postado bem esporadicamente desde que eu comecei a faculdade de medicina, mas é porque realmente eu não tenho tido tempo pra postar, mas eu amo o que eu faço e só que eu tive que dar prioridades a algumas coisas e é por isso que o canal acabou ficando um pouquinho pra trás. Mas falando em prioridades, esse é um assunto hoje que vocês sempre me perguntam, que é como que eu consigo conciliar a faculdade com o trabalho. E eu queria explicar melhor pra vocês, contando também a questão de prioridade e tal. Bem, eu concilio o trabalho e a faculdade e os estudos desde que eu moro no Brasil. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é: se vocês querem conciliar alguma coisa, vocês vão ter que dar prioridade pra alguma coisa. Então assim, a faculdade, os meus estudos sempre estiveram em primeiro lugar, nunca o trabalho, porque eu sabia que eu só ia conseguir evoluir e crescer tendo aquele conhecimento, tendo aquele diploma, né, alguma coisa assim. Então os meus estudos sempre estiveram na primeira prioridade. Eu não posso falar muito sobre o Brasil hoje, porque eu não estou no Brasil na circunstância do Brasil hoje, mas eu estava no Brasil ainda em 2016, então eu posso falar dessa época. Nessa época, quando eu trabalhava, a minha escolha de trabalho foi um trabalho que não me atrapalhasse na escola, então eu tinha... mas eu tive que fazer alguns cortes também. Então na escola eu estudava de manhã e eu tinha 2 aulas à tarde que eu perdia realmente porque eu não tinha como ir, porque eu tinha que trabalhar. Foi uma época muito cansativa e o que eu fiz lá eu não recomendo ninguém fazer, porque eu dormia muito pouco. Eu tinha às vezes 4 horas de sono e a custo de quê, sabe? A custo da sua saúde. Então eu não recomendo ninguém fazer o que eu fiz, trabalhar 8 horas diariamente no emprego de segunda a segunda praticamente, porque eu vendia até os meus dias livres pra ganhar um pouquinho mais. Isso não é saudável, entendeu? E eu lembro que eu ficava muito feliz quando chegava o final de semana, porque eu podia dormir um pouquinho mais. Então eu não recomendo ninguém fazer isso, não é saudável. Mas eu fiz isso por um curto período, né, que foi ali durante o ensino médio. Não foi um período muito longo da minha vida, mas eu não faria isso novamente, de consumir tanto tempo da minha vida com o trabalho, sem priorizar a minha saúde. Quando eu cheguei na Alemanha, eu tive também que conciliar os estudos com o trabalho. Primeiramente foi com o cursinho de alemão, eu fiz um curso intensivo. E o curso intensivo geralmente é das 8 até o meio-dia. A minha primeira forma de trabalho aqui foi o mini job. Então eu conseguia conciliar porque também, da mesma forma, um não atrapalhava o outro. O meu mini job era 2 horinhas por dia, de segunda a sexta-feira. Essa foi a forma que eu tive de conciliar. E eu nem senti, o trabalho era tão rápido que pra mim, eu lembro na época que era mais cansativo chegar no trabalho de bicicleta do que fazer o trabalho em si e voltar pra casa. Então essa foi uma forma que eu tive de conciliar ali na época. Depois disso eu comecei a fazer um curso a gente chama de Studienkolleg. E esse Studienkolleg também tem aulas à tarde, então eu tive que conciliar o Studienkolleg com o meu trabalho. Eu troquei de trabalho exatamente por isso. E eu trabalhava finais de semana, ou seja, eu estudava durante a semana e eu trabalhava final de semana. Mas isso foi bem melhor do que no Brasil já, porque eu ganhava bem, eu trabalhava um pouquinho mais do que eu trabalhava no mini job, então eu ganhava bem. E eu não tava consumindo muitas horas ali do meu dia também. Eu tinha tempo pra estudar, eu tinha bastante tempo pra conciliar. Então era bem separado, ok, semana é estudo, semana é pra encontrar talvez um colega, alguma coisa assim, né? E final de semana é trabalho, então sempre tive separado, né? Igual eu falei, o curso de manhã, trabalho à noite não, de tarde, né? Ou
igual eu fiz naquela época que eu tava no Student College, trabalho no final de semana e durante a semana estudo. E aí eu entrei na faculdade, troquei de emprego de novo, porque eu queria estar na minha área, então eu comecei a trabalhar no hospital. Eu trabalho como estudante Alcifa, que é uma ajudante, como é que eu vou traduzir isso? É um estudante ajudante, digamos assim. Eu trabalho praticamente como enfermeira ali na estação que eu trabalho, e eu tenho autoridade de trabalhar com isso porque eu sou estudante de medicina, então você tem que estar matriculado na faculdade. E o legal foi que eu tive na época a possibilidade de conversar com a minha chefe e explicar que eu gostaria de trabalhar quando não tivesse faculdade. Ou seja, trabalhar nos dias que eu não tivesse muitas aulas, ou trabalhar final de semana, ou trabalhar durante a semana no horário, como eu disse, que não tinha aula. Então, eu tenho como montar o meu calendário 3 meses antes, e nesses 3 meses eu consigo mandar o meu calendário também pra minha chefe, e a minha chefe então consegue me colocar nos horários, por exemplo, que eu tenho livre. Então eu falo, por exemplo, se eu posso trabalhar no sábado e no domingo, geralmente eu tenho o dia inteiro que eu posso trabalhar, tanto no horário da manhã como de tarde e à noite. E geralmente são os horários realmente que eu trabalho. Mas eu também posso, por exemplo, durante a semana, muitas vezes eu posso fazer natins, que é trabalhar à noite. E a minha noite geralmente é das 8 até 2 horas da manhã. Então é assim que eu consigo conciliar a faculdade com o trabalho. Então o que eu recomendo se você quer fazer 2 coisas bem ao mesmo tempo, saiba qual é a primeira prioridade, se é a faculdade ou o trabalho, e faça uma se encaixar na outra, né? Não dê uma de maluco e fale assim, vou fazer um trabalho e que tome os dias da sua faculdade, por exemplo. Isso vai fazer com que você acabe perdendo matéria importante, que você acabe tendo que repetir prova ou semestre, e isso vai ser mais perca de tempo do que ganho de tempo no final das contas, né? Se você perder uma aulinha é uma coisa, agora se você perder um dia inteiro já é bem complicado na minha visão, então eu não faria isso. Conciliar também significa planejar, ou seja, se você não sentar e colocar tudo numa agenda, se você acha que você consegue deixar tudo na cabeça, você vai acabar tanto deixando um ou outro de mão, e muitas vezes você não vai ter nem ter tempo livre também. Então eu não recomendo ninguém fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo sem ter uma organização, uma agenda pra fazer isso. Você é ser humano, você vai acabar esquecendo o que você tem pra fazer, e isso é realmente normal, mas por isso que é muito importante ter uma agenda e ter tudo programado, que você, de manhã você possa abrir a agenda, ok, o que eu tenho hoje. Então planejamento é muito importante. Então, além do planejamento, saber separar os dois, ou seja, horário de faculdade é faculdade, horário de trabalho é de trabalho, é muito importante. Vocês veem que às vezes eu estudo no meu trabalho, quando não tem muita coisa pra fazer. Foi até por isso também que eu quis ter esse emprego. Mas você tem que saber também que ali você tá fazendo só pra ganhar um pouco de tempo, mas se tiver trabalho pra fazer de verdade, você vai ter que trabalhar e não estudar. Então você tem que ter isso em mente, que se você for pro trabalho, é pra trabalhar. Então é muito importante saber disso também. Além disso, tirar coisas da sua vida que acabam fazendo você procrastinar, realmente vai mostrar que você realmente tem tempo pra fazer o que tem que ser feito. Então você vê, por exemplo, quanto tempo você passa no dia no celular, ou fazendo alguma coisa, tipo assistindo televisão ou assistindo uma série, você vai perceber que são horas que você podia estar fazendo outra coisa. Então, principalmente, eu falo principalmente celular, porque celular é um negócio que toma muito tempo das pessoas. Então, se você realmente vê o quanto de horas que você passa no celular e quanto de horas que você poderia estar trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, você vai repensar muita coisa na sua vida. Então, assim, fazer alguns cortes na vida é importante, em algumas partes da vida da gente. Então, é isso. Primeiramente isso. Muito importante também, gente, ter uma boa alimentação.
Se você só consome açúcar, se você só consome coisa ruim, você não vai ter energia o suficiente pra fazer o que tem que ser feito no dia. Então você vai se sentir muito cansado durante o dia, você não vai se permitir fazer as coisas que tem pra ser feito, você vai se perguntar por que fulano de tal consegue e eu não. Não é porque fulano de tal usa drogas, é provavelmente porque o fulano de tal tem uma boa alimentação, tem um bom planejamento. E às vezes é o que você tá precisando pra poder conciliar duas coisas. Então, resumindo, é isso que eu acho muito importante. Planejamento, saber qual trabalho que você vai fazer pra poder não atrapalhar o outro. Uma boa alimentação são coisas muito fundamentais e primordiais pra você conseguir conciliar as coisas que você tem no seu dia a dia. O que eu queria falar sobre a questão do meu trabalho no Brasil é que, gente, não dá pra fazer o que eu fiz quando eu tava no Brasil, trabalhar 8 horas por dia, estudar mais de 8 horas por dia também, a longo prazo. Não dá pra você fazer isso durante, sei lá, quantos anos, porque você vai acabar com a sua saúde. A gente precisa dormir, a gente precisa ter um bom sono. Então, resumindo, eu não recomendo ninguém fazer isso. E foi um dos motivos também na época que eu decidi ir embora do Brasil. Eu tinha condições de fazer uma faculdade pública em outra cidade, condições que eu falo, né? Eu tinha condições de passar em uma estudando. Não digo financeiramente, porque esse era realmente o meu empecilho de poder estudar numa faculdade pública, porque eu teria que mudar de cidade na época e eu teria que arranjar dinheiro pra me manter ao mesmo tempo, ou seja, eu teria que fazer uma faculdade que toma muito tempo e pagar aluguel, alimentação. E como eu não me via fazendo o que eu fazia durante o ensino médio a vida inteira, mais de 6 anos, eu tomei a decisão de ir embora e foi um dos motivos também do porquê eu decidi vir pra Alemanha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho, só falando como que eu concilio as duas coisas. Vocês sabem que eu também tenho outras coisas que eu tenho que conciliar também com o meu tempo, que é cuidar da minha casa. Eu faço viagem também, essas coisas, então são pequenas coisinhas. O YouTube, vocês sabem que não é prioridade, então eu faço realmente só quando eu tenho tempo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Vocês sabem, eu não ganho nada com isso. Antigamente eu ganhava, mas como eu não faço mais vídeos, eu não ganho mais. Mas se vocês quiserem ajudar, eu amo o feedback de vocês, eu amo saber que quando vocês mandam mensagem também, que vocês passarem alguma coisa, eu fico morrendo de felicidade. Então pode deixar sua mensagem aqui embaixo se você quiser falar também como que você concilia a sua vida aqui na Alemanha ou no Brasil. Deixa aqui, eu vou amar saber. Espero que vocês tenham gostado e se você puder se inscrever no canal, eu vou adorar também. É isso. Um beijão, até a próxima.